modelos que eram retratadas em artes, em quadros. Ficou mais famosa a questão do pin-up na época da Segunda Guerra Mundial. As pin-ups também elas têm muito a ver com a publicidade, elas eram marginalizadas na sociedade. Porém, são consideradas por nós grandes revolucionárias, aí abrindo caminho da mulher, né? Elas basicamente são modelos que eram retratadas em artes, em quadros. As mais famosas são da década de 40 e 50, que eram muito utilizadas para enfeitar ou então serem levadas nos quartéis, na Segunda Guerra. Só que esse termo pin-up, ele já veio bem antes, historicamente, ele já veio em 1890, que as mais famosas ficaram mesmo de 40 e 50, mas ele já tem pin-up da década de 20, de 30, que são assim, são modelos da época, que são retratadas de formas mais sensuais, porém não tão explícito. Sem ser vulgar. Sem ser vulgar, de uma forma de arte mesmo. É legal falar também, Bru, que ficou mais famosa a questão do pin-up na época da Segunda Guerra Mundial, que os homens ficavam longe de mulheres, né? Então eles pegavam essas ilustrações, artes de mulheres que eram desenhadas através de fotografias, e aí viravam ilustrações e eles penduravam no alojamento. Então daí veio o termo pin-up, de pendurar. Pendurar, isso. Então tem a parte da pintura, mas tem também a parte da fotografia. E hoje em dia, quando a gente vê as fotos dessas mulheres da época, a gente acaba se encantando com as roupas, com o cabelo, com a maquiagem. Então vai atraindo também os olhares das pessoas de hoje, porque é uma coisa diferente, né? As pin-ups também elas têm muito a ver com a publicidade. Já em 1800 já tinha um tipo de publicidade e então precisavam de figuras femininas e eram associadas também para vender coisas, né? Tanto que utensílios de beleza, tanto parte cosmética e também todas as outras coisas, até cerâmicas, coisas assim. Utensílios para casa eram retratados com figuras femininas, então tem diversas literaturas e até posters que a gente pode até ilustrar, né, nesse vídeo. Eram retratados com figuras femininas e foi a partir disso que a figura feminina foi associada não só na publicidade, mas também com o intuito de ser levado com uma objetificação, que é um assunto também que leva-se para o pin-up. Também na época de 1800 utilizava-se já a publicidade e as figuras femininas elas participavam muito desse imaginário, desde cosméticos até utensílios de casa, enfim. Que era muito comum para aumentar a venda, né? Porque era da publicidade. Exatamente. E as mulheres dentro de casa queriam consumir esses produtos. Exatamente. O que eu acho importante ressaltar é que as pin-ups, elas não eram pessoas comuns, né? Porque a pin-up, ela é uma modelo, então ela posa, tinha grupos de fotógrafos que elas posavam, eles faziam saídas fotográficas, então elas posavam, a roupa geralmente elas mesmas faziam, pensavam no figurino e tudo. O que as pessoas confundem é que acham que aquela mulher da propaganda de batedeira é a dona de casa, então você, pra ser pin-up, você tem que ser assim, vive assim, fazendo foto. Não, é uma modelo. É um trabalho dela. Exatamente, é uma modelo. Não é uma dona de casa que foi lá e fizeram uma publicidade, é uma pessoa contratada e tudo mais. E tem outra coisa que as grandes divas de Hollywood da época, elas eram muito mal vistas justamente porque elas não se adequavam aos padrões da sociedade, principalmente porque elas não eram associadas às grandes donas de casa, né? Elas usavam decotes, elas tinham condutas que não participavam da família tradicional, né? Vamos dizer assim. Por mais que elas participassem desse imaginário dos homens, que eram os grandes pin-ups, né? Elas eram penduradas, eram levadas para os quartéis, então elas eram marginalizadas na sociedade. Embora elas fossem muito bonitas, eram desejadas pelos homens e até pelas mulheres, pela sua estética, elas não eram consideradas mulheres de família. Porém, são consideradas por nós grandes revolucionárias, aí abrindo caminho para a mulher, né, encontrar o seu direito na sociedade, de se portar como quiser, usar o que quiser, trabalhar com o que quiser. Elas
trouxeram aí pra gente também liberdade na escolha do nosso trabalho, né? De sair e poder trabalhar. Apesar de que estava num processo ruim ali da época da guerra, mas ela se viu ali forte e ter que arregaçar a manga e ir trabalhar nas fábricas. Então são mulheres assim que abriram caminhos. A Betty Page. A Betty Page é a preferida. A Betty Page, ela fez muita fotografia, né? Sim, de bondade, de fetichismo. Ainda mais nos anos 40, né? Que ainda era muito antes, né? Dos anos 50, que era a década de ouro, né? E tem vários estilos. Então você acaba abrindo um leque, né? De vários estilos. Então tem a pin-up cheesecake, é a mais tradicionalzinha. Nós duas. Que é o godê, a coisinha bem Mais meiga, né? mais meiga. Mais voltada para a mulher do lar, que cuidava do lar, a dona de casa naquela época. Tem a bombshell, que seria o que hoje, de macacão. Acentua mais as curvas. Tem, eu gosto mais da pin-up chic, que é o tropical. É sempre meio havaiano, aquela cultura, Califórnia, Havaí. Tem várias outras, tem a gótica, tem a gótica, western, né, mais country. tem a fetiche, tem a burlesca. Então assim, se você for procurar pin-up, você vai encontrar vários estilos e aí você vê o que você gosta, o que você se identifica. A gente pode misturar estilos também, é uma coisa bem livre. E hoje virou uma cultura, porque a gente gosta da estética da época, né? A gente vê uma beleza naquilo, mas claro, com os valores atuais, aquela coisa de moderna. A gente não tem a cabeça fechada, a gente tá dentro da nossa época, mas a gente gosta da estética e da arte, da cultura retrô. Acho que é meio que uma válvula de escape do que a gente vive hoje em dia na moda, que é tudo muito fashion, te obrigam praticamente a usar tudo igual. Então a gente busca dentro dessa nossa cultura, desse nosso estilo de vida, fazer com que a gente se expresse de uma forma que seja mais alegre, que seja mais divertida, né? Porque a gente sai na rua assim e as pessoas dão tchau, as pessoas querem saber onde que é a festa da fantasia. Não, e a gente vive, a gente usa esse estilo de roupa, esse estilo de cabelo, de maquiagem. Então, vira uma questão de moda retrô dentro do que a gente gosta e particular de cada uma. E a gente se encontra sempre para enaltecer essa nossa cultura, porque ainda é muito pequena. Apesar de que ser retrô já é histórico, ainda é muito pequena, né? É um nicho muito pequeno. Sempre que alguém precisar tirar alguma dúvida, ou então falar onde que eu acho isso, onde que eu acho aquilo, a gente sempre está ajudando a pessoa, porque acaba vindo gente nova, acaba vindo mais pessoas conhecer. Hoje em dia mudou muito a questão de material. Hoje em dia o texto ele é muito diferente do que era usado nos anos 50, nos anos 40. Então, para reproduzir uma peça, a gente usa somente a modelagem, não o material. Porque hoje ter peças mais acessíveis, as meninas sempre estão buscando essa questão de materiais sustentáveis. O estilo, ele muda conforme a época, por exemplo. Você se veste exatamente como no anos 50? Não. O tecido já não é mais o tecido não é mais mesmo. Hoje tem elastano, né? Hoje a gente tem outras coisas. Mas ainda tem, sim, as fibras que usavam antigamente. E tem peças de brechó, que elas são vintage. Então, se você curte mais estilo vintage, que aí é a diferença, o vintage e o retrô. Então, o vintage, ele é aquela peça que é feita, ou aquele móvel, aquele carro, aquela de acessório, aquela peça de decoração, que é da época mesmo. E aí você usa. O retrô, ele é inspirado no vintage, mas ele é feito com materiais modernos, ele é feito com a cara de hoje, ele é produzido agora, né? Que é o caso da minha marca, a marca da Jojo. A gente produz inspirado nas décadas passadas, porém é produzido agora, então é novo, é uma peça nova. E inspirado não é uma releitura, são bem coisas diferentes. Exatamente. Uma releitura, eu fazer todas o que é o vestido da década de 20, por exemplo. Você segue a risca, a receita, você usar a mesma estampa. É como se fazia uma fantasia daquela época. E o retrô não, o retrô já é uma inspiração, não quer dizer que a gente pode mesclar uma manga de uma década,
uma gola de outra década, então mesmo assim continua sendo retrô. É meio Frankenstein, porém é retrô. E nos ensaios acontece a mesma coisa, a gente tenta fazer também releituras e também o retrô dos ensaios, né? Tentando colocar os mesmos estilos, tanto vintage. Tem coisas que realmente não tem, a gente não acha no mercado, como item de tocador, que são espelhos, escovas, para compor, por exemplo, um ensaio que é mais sensual. Não se encontra isso no mercado, então a gente tem que ir atrás desses itens, que são coisas exclusivas de época. E quando tem. E quando super caro. E é super caro, Mas então a gente, quando a gente gosta, a gente vai atrás dos itens para ter essa exclusividade, né? Então, quando a gente gosta das coisas, a gente está acostumado, né, a ter essa complexidade de A gente achar gosta as coisas, de garimpar, né? Tem essa questão do garimpo. Então, a gente vai atrás das coisas mesmo. E quando a gente não acha, principalmente roupas é muito mais fácil, né, a gente encontrar reproduções. E realmente a gente entra nessa questão ou da releitura ou de fazer uma produção retrô mesmo. Oi gente, eu sou a Bruna Pepper, da loja Bruna Pepper. Eu sou estilista e empreendedora. Eu tenho a marca retrô Bruna Pepper, tenho o brechó Bruna Pepper, com roupas usadas e coisas novas, como também vintage. E a BP Locações, que é por onde eu alugo o carro antigo do meu pai, um Carmanguia 68 vermelho, para eventos, filmagens, casamento, coisas assim. E essa minha paixão pela cultura retrô, ela começou com o meu pai. Ele tem, desde que eu sou bem pequenininha, ele tem o Carmanguia. E a gente que frequentava eventos, né, de carro antigo. Então, assim, era o universo do carro. Aí depois eu fui pro universo da música, né? Eu curtia punk rock, aí comecei a conhecer o rockabilly também. Então eu comecei a gostar do rockabilly, do surf rock. Fui atrás de pesquisar mais, de ver, e eu encontrei nessa cultura as pin-ups. E a preferida minha é a Betty Page, que ela é uma pin-up mais voltada pro fetiche. E aí eu fiquei viciada nela, comecei a pesquisar tudo sobre ela. Comecei a ver visual, a franjinha que ela usa. Desde essa época eu corto meu cabelo com franja por causa dela. E aí eu fui começando a me interessar também pelas roupas, pelo visual. O estilo de pin-up que eu me identifico pra me vestir é o chic e o rockabilly, que é o rocker, né, o mais roqueiro, porque o chic é o tropical. Então, aquelas referências tropicais, Havaí, Califórnia. E também eu trago um pouco pro tropical do Brasil, né, que esse vestido que eu visto aqui da minha loja, ele tem tucano, tem arara, é sempre uma flor no cabelo. Eu não sou muito de montação também, né, não entendo muito de maquiagem, de cabelo, então eu faço bem básico, né, um batom vermelho, põe o cabelo de lado e joga uma flor. O estilo rockabilly é a calça dobradinha, aí você põe um tênis meio bicolor, um sapato Oxford. É o que eu me sinto mais à vontade, porque eu tenho essa questão da cultura retrô, que eu sempre tô colocando alguma coisa, mas eu sou também da moda, então eu gosto de coisas modernas. Então eu vou misturando o retrô com o moderno no meu dia a dia, né? Aí quando tem evento, quando tem bazar, alguma coisa, aí é o dia da montação mesmo, de fazer cabelo, de botar o sapato alto e tudo mais. Hoje, o meu papel, né, nessa cultura de pin-up, além de ter as lojas e o aluguel do carro, tudo, eu faço bastante parceria com os concursos, né? Então, o pessoal organiza os concursos de pin-ups, que são concursos de beleza. Às vezes, cada um tem sua regra, né? Às vezes você tem que... Não é só o visual, e aí eu vou lá e apoio, dando premiação, fazendo a divulgação. Eu organizo eventos também de bazares para organizar com outras empreendedoras desse nicho. A maioria são mulheres que gostam e acabam produzindo as coisas retrôs. Eu tenho o meu canal também no YouTube, que eu tento explicar um pouquinho de cada coisa. Às vezes eu faço uns e-books. É meio que o posto Ipiranga, assim, do retrô. Bruna, onde que eu faço isso? Onde que eu acho isso? Então, para mais pessoas gostarem, ver que é possível fazer o que elas querem e assim crescer mais a nossa paixão e os apaixonados também. Olá, eu sou a Carla, mais conhecida como Gia, no meio pin-up. Eu tenho 30 anos, estou no meio pin-up mais ou menos 8 anos. Eu não tenho um estilo definido, mas eu permeio por vários desses estilos, como cheesecake, boudoir ou de Hollywood. Eu gosto de cada vez me
apresentar de um modo. Hoje eu tô um pouquinho mais cheesecake, com snood, mais anos 40. Para os ensaios pin-up, tudo começou com uma grande brincadeira em 2017, eu e uma amiga da época. E tinha uma necessidade muito grande de produzir essas amigas que elas não sabiam fazer penteado, fazer maquiagem. E a gente também tinha um acervo muito grande de roupas. Então conseguimos produzir essas amigas para nossos ensaios próprios, com o que a gente tinha mesmo em casa, né? Com algumas roupas, alguns acessórios, pulseiras, penteado, né? Maquiagem também. E com essa necessidade que tinha no mercado, também de ensaios um pouco mais acessíveis, nós fundamos o The Pin-Up Project, que hoje já atendemos mais de 200 mulheres. Hoje também vai fazer quase 4 anos que estamos na ativa. Contamos com vários estilos de ensaios, tanto como cheesecake, boudoir ou de Hollywood, né? Tem várias temáticas que a cliente pode escolher. Nós atendemos também várias faixas etárias, que é muito interessante. Então, todas as mulheres elas podem aventurar-se nesse meio, que elas são produzidas inteiramente por nossa equipe. É um projeto que abrange todos os estilos de mulheres, todas as idades, todos os tamanhos. E a gente conta com itens de época, reproduções, que são as roupas, né, o acervo que a gente tem. Nosso acervo é exclusivo, conta também com roupas, por exemplo, da Bruna Pepper, do Manifesto, e todas essas meninas que estão ativas, né, no meio. Então a gente compõe o cenário e até o acervo com essas marcas que são do meio para complementar esses ensaios com essas roupas, né? A gente chega a dizer que é uma maneira muito lúdica de transformar a vida de pessoas que nunca passaram por um ensaio fotográfico, por exemplo. Então, elas são produzidas dos pés à cabeça, né? A gente faz um penteado, a gente faz uma maquiagem e tudo usando os moldes de penteado e maquiagem da época. Então, nós somos especializadas nisso. Eu tive o primeiro contato com esse estilo, assim, de maneira mais intensa numa festa que uma amiga, né, uma colega de trabalho me chamou, onde eu vi todas aquelas pessoas dançando, todas caracterizadas com uma banda, tocando um som completamente diferente. Eu tava com uma roupa completamente também improvisada, que eu não conhecia o estilo, eu não sabia fazer um penteado, eu não sabia fazer uma maquiagem específica, então eu tinha aquela ideia que as pessoas, inclusive acho que tem hoje, né, da década de 60, tem uma concepção muito equivocada que as pessoas têm. Eu acho que também por conta do atraso que as informações chegavam aqui no Brasil. Então eu fui descobrindo e isso se tornou uma paixão, né, com o tempo. Então todo esse tempo, né, de 2012 pra cá, foi uma grande descoberta. Meu nome é Crislaine, eu tenho 28 anos. Eu sou designer gráfica, mas eu trabalho com empreendedorismo em acessórios retrô, né? Quando eu conheci a vertente pin-up, retrô, foi através de revistas, artigos de jornais e outras coisas. Fui adaptando para o meu estilo. Eu gosto muito do estilo chic, que é as pin-ups mais tropicais, que combina muito com o nosso clima brasileiro, né? E a estética do Brasil, assim. Aí eu adaptei algumas coisas para trazer para minha identidade. E hoje, no meio pin-up, eu sou conhecida como Cherry Cris. Participei de alguns concursos e recentemente ganhei o Miss Rockabilly Christmas Party, que foi em 2019. Ganhei em primeiro lugar. E foi muito gratificante participar do concurso, de estar podendo representar a pin-up preta, né? Porque tem poucas pin-ups preta e muitas meninas não sabem que pode ser pin-up e preta ao mesmo tempo. Sempre vem essa questão racial, porque na época não existia, né, modelos pin-up preta e tal, tanto que você não acha referência, você acha referência no jazz, nas cantoras de jazz, nas cantoras de blues, mas não exatamente modelos pin-up. Mas tem algumas mulheres que eram artistas, que nem a Josie Baker, que ela era dançarina. E outra referência que nós pin-ups pretas usamos para recriar alguma performance, alguma vestimenta é a Dorothy Dandridge. Ela era atriz e ela fez vários filmes e a gente usa como referência para o estilo pin-up, para o estilo vintage. Tem outras também, outras referências negras de época assim dos anos 50, 40.
não se acha no busca como colocar termo pin-up, aparece o leque de pessoas brancas e de pessoas negras é bem difícil, você tem que fazer uma pesquisa mais a fundo. Participar do concurso e ser uma das terceiras pin-ups brasileira preta é algo muito importante para mim, para as meninas que gostam do estilo e são pretas também, porque a gente trouxe representatividade para a cena, porque a gente não tinha até então. Eu sempre gostei do estilo alternativo e por gostar do estilo alternativo a gente sempre está buscando vertentes para se modificar. Eu gostava muito de comissário de bordo, avião e tal. Eu vi uma revista na casa da minha avó há uns 15 anos atrás. E eu vi essa revista, gostei, comecei a procurar. Só que somente em 2010 que eu falei, não, agora eu me encontrei, agora eu vou ser pin-up. E comecei a mudar o meu guarda-roupa, a procurar mais referências, tanto como referências de mulheres brancas, brasileiras, né, quanto de mulheres norte-americanas e mexicana e tal, enfim. Aí, hoje em dia, eu construí a minha identidade. Hoje em dia, eu tenho um empreendimento que é com uma marca de acessórios, se chama Cerejando Story. E ela ainda está numa fase de evolução, assim, está crescendo aos pouquinhos. É uma questão muito difícil você trabalhar com peças, com releituras de peças de época, porque o público ainda é muito pequeno. Então a venda não é como se fosse uma marca de acessórios atual, não vai vender tanto assim. E também não vai ter peças, tipo, lançando toda hora, não vai ter um lançamento toda hora. Então é feita uma pesquisa, que às vezes demora meses para ficar pronta essa pesquisa, para poder lançar alguma coisa que seja remetido ao que as pin-ups usavam nos anos 40, nos anos 50, em outras décadas também, que eu trabalho com outras décadas também, não só com 50 e 40, que é o pin-up, né? Mas com outras décadas, como de 20, 30. Eu sou a Jordana Doni. O estilo de pin-up que eu mais assim, sigo é o Classic Hollywood. Apesar de que eu faço uma brincadeira com todos os estilos de pin-up. A moda retrô surgiu na minha vida desde quando eu sou pequenininha. Porque essa cultura de se vestir veio através da minha mãe, que gostava de assistir filmes antigos do Classic Hollywood. Então eu acabava assistindo com ela e admirando aquelas mulheres. E um dia eu falei pra minha mãe que eu queria ser uma mulher daquela. Ela falou assim, então você vai ser atriz, porque elas estão atuando. Então aí eu fui estudar teatro, me formei no balé clássico aos 16 anos, dei aulas até os 19 e eu procurava essas roupas pra usar e não encontrava. Foi aí então que eu resolvi fazer a faculdade de moda e depois eu me formei na faculdade de desenho industrial, bacharel em design gráfico de produto e web. Criei a minha marca Manifesto Pinup, que foi o TCC da minha faculdade de desenho industrial. Depois eu ingressei na pós-graduação, Style e Criação de Imagem da Moda, já tinha manifesto. Foi aí que eu ganhei o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, terminando a pós, como empreendedora do ano, porque criei peças multifuncionais dentro da minha marca, Manifesto Pinup, e a minha marca cresceu muito nesse momento depois do prêmio do Sebrae, e aí eu já comecei a terceirizar as minhas peças. Apesar de ser uma marca slow fashion, gera muito trabalho, empregos aí para outras pessoas que eu gosto de trabalhar com mulheres. Então, as confecções, as costureiras que trabalham comigo são todas mulheres. Também tem um outro projeto que chama Dona do Retrô, que eu trabalho com ensaios fotográficos voltados ao estilo pin-up. Então a gente tem uma equipe que trabalha de fotógrafos, maquiador, cabeleireiro, e eu entro com a parte de figurino. Então é um projeto paralelo que surgiu através da marca para suprir a necessidade das fotos. Então virou um trabalho em cima de um trabalho, que tudo é uma grande alegria assim, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou madrinha do Hot Hots Brasil, que é o maior encontro da cultura custom aqui em São Paulo. Eu sou madrinha do concurso de lá, então eu sou organizadora do concurso de pin-ups, que acontece sempre no mês de novembro, todo ano. Sou a embaixatriz da Expo Vintage, que é um outro tipo de encontro,
onde reúne também pessoas da cultura custom, retro e vintage, mas totalmente diferente, porque é mais voltado para os empreendedores. Eu vivo o que eu gosto. E essa coisa do retrô, eu me visto assim todos os dias, saio na rua, então pra mim é super natural, é uma brincadeira legal, divirto as pessoas na rua, sempre dou tchau, tem gente que para pra tirar foto comigo. Então essa cultura do vintage, retrô e da cultura custom, ela é muito forte, é a essência assim, de que eu vivo. A minha casa é toda decorada no estilo retrô vintage e é basicamente tudo isso. Quem se interessar pelo estilo, né, pin-up, busca a gente lá e você vai encontrar. Tem marcas, tem pessoal que faz ensaio. Às vezes você fala, eu acho bonito, mas eu não quero viver isso, eu queria fazer umas fotos. A Carla tem um projeto, tem outras meninas que tem projeto de foto também. Tem pessoal que vende acessório, roupa, eu alugo carro, por exemplo. Aí tem os eventos de carro antigo, aí tem os concursos de pin-ups, que a Jojo é madrinha. E aí você vai conhecendo as pessoas, vai fazendo amizade e acaba que você consegue ver o que você gosta e você vê que outras pessoas gostam da mesma coisa que você. É uma cultura muito rica, mas ainda não tão conhecida.